Olá, professora, olá, professor, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Na TPC de hoje, vamos abordar o tema tecnologia educacional. Falaremos sobre o uso da tecnologia digital conectada e desconectada à rede de internet. Eu sou Claudenir Vicentini, professor especialista em currículo na área de tecnologia educacional na Diretoria de Ensino de Sumaré. E você sabe o que é tecnologia educacional? A tecnologia educacional é um conceito que diz respeito à utilização dos recursos tecnológicos para fins pedagógicos. Seu objetivo é trazer para a educação, seja dentro ou fora da sala de aula, práticas inovadoras que facilitam e potencializam o processo de ensino e aprendizagem. Eu gostaria de iniciar nossa TPC com um questionamento reflexivo. O que você pensa sobre a tecnologia? O que é tecnologia para você? Para isso eu disponibilizei aí um QR Code, tá? Você aponta o seu celular aí pro QR Code e vai abrir um formulário para você com uma única pergunta, tá? E você deixa registrado o que você pensa, o que você entende por tecnologia, tá bom? Para isso, nós vamos deixar 2 minutinhos para vocês. Em 2 minutos vocês vão lá, responde rapidinho e a gente já retorna aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, vamos retornar aqui. Muitos de vocês preencheram o nosso formulário, deixou aí o posicionamento de vocês sobre o que vocês entendem sobre tecnologia. Depois nós vamos aqui no núcleo pedagógico nos reunirmos e ler tudo aquilo que vocês deixaram aí registrado no nosso formulário, tá bom? Mas uma coisa que fica para nós é que muitos acreditam que a tecnologia é o que tem de mais novo, aquilo que é atual, é a superação, o moderno. Muitos acreditam que as tecnologias podem ser a salvação do mundo. Outros acreditam que pode ser a perdição do mundo. Mas, pessoal, tecnologia é uma ferramenta. Ela é um instrumento que permite chegar a um objetivo maior. Tecnologia é um facilitador, é um elo. A tecnologia, por si só, não é nem considerada uma ciência. Ela permite, através de suas ferramentas, facilitar a chegada de resultados científicos. Portanto, pessoal, ela é um meio, não um fim, tá bom? E é sempre necessário a gente rever o uso desse instrumento. E se ele está sendo eficaz, se ele está sendo um facilitador para resolver uma questão maior nossa. E qual questão é essa, no nosso caso, que trabalha com a educação? A tecnologia precisa funcionar, tá? Precisa estar a serviço dos que mais precisam, dos estudantes. Precisa estar a serviço dos estudantes. E ela exige de nós muitas leituras, em todos os sentidos, né? Inclusive leitura de mundo. Uma tecnologia criada atende a quem? Né? Atende a um grupo de privilegiados ou a um grupo socialmente menos desfavorecido? Ela respeita e atende uma visão ambientalmente adequada? Ou não? Não se preocupa com essa perspectiva. A tecnologia, pessoal, precisa se preocupar com o que ela produz e para quem ela produz. Nós acabamos de realizar uma sequência de ATPCs com o tema leitura e produção de textos nos diversos gêneros, onde na última ATPC foi abordado uma produção de vídeo, né? Essa temática ela encaixa perfeitamente nessa perspectiva. Pessoal, a tecnologia é um universo, ela é imensa,
com infinitas possibilidades. É um universo de possibilidades, justamente porque não dominamos tudo. Então é necessário muita criatividade. E criatividade vocês têm de sobra. Vocês são extremamente criativos, tá? Mas nunca, pessoal, nunca deixe perpetuar uma frase que muitos utilizam dizendo quando algo não vem a funcionar a contento, né? Em uma ação que se usa a tecnologia. A tecnologia é assim mesmo. Normalmente quando se há uma falha, né? É isso que muitos de nós escutamos e aprendemos inclusive a responder. Não. Quando algo não dá certo na tecnologia é porque faltou alguma ação. Faltou a ação de alguém. Essa ação não foi exitosa. Não, a tecnologia não é assim mesmo. Tá? Tem que funcionar. Tem que dar certo. Se não funciona, tem que encontrar o erro e consertar. Pessoal, a tecnologia precisa ser prazerosa. Tem que ser divertido. Não pode ser um fardo. E diante disso eu apresento agora para vocês a pirâmide de Glasser. William Glasser foi um psiquiatra norte-americano. Segundo ele, o estudante deve ser protagonista do seu aprendizado e o professor o guia nesse processo, derrubando, portanto, a ideia de um ensino passivo e verticalizado. Segundo Glasser, nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos ou ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. E o ensino usando a tecnologia como meio reforçador da aprendizagem proporciona o estímulo à autonomia, agrega à prática a teoria, proporciona o desenvolvimento do pensamento crítico, a preparação para os desafios do mundo, né? Isso fica evidente nas nossas feiras de ciências e nos trabalhos colaborativos. E pensando a partir dessa condição, eu apresento a vocês o Minuto Tecnologia, espaço criado para a exibição de vídeos curtos com a finalidade de apresentar informações, projetos, tutoriais e novidades. Esses vídeos serão produzidos pela equipe do Núcleo Pedagógico e serão publicados no nosso canal no YouTube. Ainda dentro do Minuto Tecnologia, nós teremos também uma sessão com sugestões de vídeos curtos, produzidos por canais de exibição de vídeos na internet. A equipe da diretoria de ensino fará um filtro, uma espécie de curadoria dos vídeos sugeridos, sempre com a temática da tecnologia educacional, envolvendo aí todos os segmentos, né, e os diversos componentes curriculares. Você professora, você professor ou gestor, gestora, terá mais esse instrumento para criar ou ampliar a sua prática pedagógica na área da tecnologia educacional. Essa sessão de sugestões de vídeos ficará armazenadas no blog do Núcleo Pedagógico. E eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, o tema de alguns vídeos que já estão disponíveis lá para vocês dar uma olhada, tá bom? O primeiro vídeo que aparece para vocês aqui é esse, ó, como funciona uma usina solar. Nossa, é muito bacana, né? Mostra todo o processo de construção de uma usina, quais são os benefícios da utilização da energia solar, por ser uma fonte de energia limpa, né? E praticamente inesgotável, tá? O segundo vídeo mostra para nós a evolução dos pixels, né? Esse vídeo mostra como que é formado uma imagem numa tela, né? Numa tela de um computador, de uma TV, e faz uma ligação muito estreita aí, né? Com a física. É muito bacana esse vídeo também, tá bom?
bom? O próximo é como funciona o GPS, né? É muito interessante essa ideia de como funciona o GPS. Mostra para nós a parte técnica, a parte que está muito ligada à física e também mostra as relações de poder na geopolítica internacional. Outro também que aborda o tema da tecnologia e da história, né, é os computadores, heróis da Segunda Guerra Mundial. Vai falar para nós um pouquinho aí dessa relação da máquina com as relações históricas também. O próximo é o que tem dentro do telescópio. Nesse vídeo é aberto um telescópio e é exibido para nós os tipos de lente, né? A lente objetiva, a lente ocular, né? Fala muito também do tipo de telescópio, se é um telescópio refrator, se é um telescópio refletor, se é um telescópio catadióptrico, né? Então mostra o que tem dentro do telescópio e também está muito ligado aí à física, né? E à matemática também. Na sequência vem o vídeo Nós Estamos Vivendo em uma Simulação. Esse vídeo é muito bacana, que ele faz uma relação com a evolução da inteligência artificial, fala um pouquinho de simulação holográfica, né? E tenta fazer uma abordagem aí entre o mundo real e o mundo das ideias. E para isso ele usa alguns filósofos aí, né? Platão, Aristóteles, e pegando pelo Platão, né? Trabalha aí o mito da caverna. Então, assim, é uma relação muito estreita aí entre a tecnologia e a filosofia. E pode gerar muita discussão aí. Também é um vídeo muito bacana. Na sequência, tem aí o carrinho movido a vinagre e bicarbonato de sódio. Esse também é um vídeo que a gente pode usar muito aí nas nossas aulas de ciências, nas aulas de química, né? Porque nós vamos fazer um carrinho com uma propulsão química, né? Então, assim, é muito bacana esse carrinho também. Na sequência, o que tem dentro de um relógio Cuco, né? Mostrando todas as suas peças, engrenagens, né? Como redutor de velocidade, né? Apresenta as engrenagens como um redutor de velocidade, tentando adequar o movimento do ponteiro ao movimento real da passagem do tempo. Esse também é um vídeo muito bacana, envolve aí muito de física e matemática, tá bom? O próximo também é super bacana, é obsolescência programada. Esse é muito legal, que a gente consegue fazer uma ponte aí com a sociologia, com relação ao consumo desenfreado, fazendo a gente pensar um pouco aí sobre a sociedade moderna, né? E remete a gente a um grande sociólogo, Zygmunt Bauman, que fala bastante sobre os aspectos da sociedade moderna, né, que a gente vive, onde parece que tudo é feito para ser descartado, né? Então ele faz essa relação com a tecnologia, o tempo de duração dos equipamentos, né? Mas a gente pode fazer essa relação também sociológica. O Baum, ele tem uma série de publicações aí que fala sobre o que ele chama de modernidade líquida, né? Na sequência, nós temos também aí 5 cidades projetadas para o futuro. Esse vídeo vai mostrar projetos de 5 cidades alinhadas aí com a questão da tecnologia, da evolução tecnológica e também aliadas aí à questão do meio ambiente, da preservação da natureza e o desenvolvimento sustentável. Outro vídeo muito bacana é como funcionam as usinas nucleares. Esse vídeo mostra por dentro das usinas, né, a questão dos controles, a questão da segurança e a questão também do perigo da energia nuclear, quando não se respeita os protocolos de segurança para a produção desse tipo de energia. Na sequência, a história da inteligência artificial. É mais um vídeo que vai sugerir para nós uma relação muito grande aí com a questão da história e a questão da filosofia, abordando temas da tecnologia. Próximo é como funciona uma impressora 3D.
é mais uma descrição do funcionamento desse equipamento muito bacana, muitas escolas já têm esse equipamento, né, impressora 3D, e esse vídeo aí mostra para nós o processo de funcionamento de uma impressora 3D. E na sequência, como fazer uma furadeira manual, né, mais uma vez também utilizando aí a impressora 3D para poder fazer essa ferramenta. Na sequência aparece um outro vídeo também para nós, né, a globalização e as tecnologias do cotidiano, é mais uma relação aí entre a geografia e a tecnologia. O próximo vídeo fala para nós por que o celular tem memória de 16, 32, 64, 128. Vai fazer mais uma relação aí entre a tecnologia e a matemática. Ainda no campo da matemática, ele vai mostrar para nós no vídeo seguinte por que é matematicamente impossível resolver o xadrez. Esse também é um vídeo muito bacana, um vídeo difícil, eu tive dificuldade para entender esse vídeo, mas é um desafio aí para vocês, tá bom? Um outro vídeo bacana também que envolve a questão da tecnologia, a questão da geografia, para onde os arquivos deletados vão. Quando você deleta um arquivo do computador, né, como que esse arquivo é identificado dentro do seu computador, como que fica, para onde que eles vão, né? Porque só você sabe que a gente consegue recuperar. Existem sistemas que a gente pode utilizar que fazem o processo de recuperação de arquivos deletados. Será que quando eu deleto um arquivo, realmente eu joguei ele fora? Onde que ele fica? Muito bacana esse vídeo também. E um vídeo super atual aí também, né, é o próximo, né, o que é 5G, como funciona o 5G, né, que é uma inovação que chegou aí no Brasil recentemente, né, e ele apresenta também o funcionamento da tecnologia 5G. Outro vídeo muito bacana é o próximo, ó, entenda o Wi-Fi de uma vez por todas, né? Ele vai explicar como funciona a questão do Wi-Fi, como que ele é transmitido lá do aparelho, né, que está instalado aí normalmente nas nossas casas ou aí na escola e chega até o nosso aparelho receptor, que é o nosso smartphone. Então aí você vai conseguir abordar muita questão relacionada à física também. Vai falar também um pouquinho da revolução que essa tecnologia de Wi-Fi trouxe para nós, tá bom? O próximo vídeo vai falar sobre a revolução na palma das nossas mãos. Você já deve imaginar, esse vídeo vai abordar um pouquinho aí a questão dos smartphones, né? O quanto eles foram importantes aí nas últimas décadas na nossa relação com a comunicação. E o último vídeo da nossa lista é o incidente Vela, a bomba atômica mais misteriosa da história. Isso aí vai contar um pouquinho para nós de um incidente que ocorreu, que foi um disparo de uma arma nuclear, né, no período da Guerra Fria. E a gente sabe que no período da Guerra Fria o mundo vivia uma bipolaridade na geopolítica, e esse incidente aí, né, ele provocou aí um grande furor do ponto de vista internacional com o disparo dessa arma nuclear, e esse vídeo vai relatar para nós, né, todos os movimentos que aconteceram diante dessa situação, tá bom? Pessoal, essa é a nossa primeira lista aí de vídeos que a gente sugere para vocês. Pessoal, uma outra coisa que eu queria lembrar é que todos os nossos ATPCs produzidos pelo Núcleo Pedagógico, né, eles estão disponíveis para vocês também. Se vocês entrarem lá na nossa playlist dos ATPCs, né, de 2022, vocês vão ver lá os ATPCs, por exemplo, tivemos 2 ATPCs sobre gestão de sala de aula, tivemos um ATPC sobre a atuação do Grêmio no cotidiano escolar, nós tivemos 3 ATPCs, né, numa sequência aí que falava sobre educação especial, em específico adaptação curricular. Tivemos também uma ATPC que falava sobre metodologia ativa, né, com a aprendizagem baseada em projetos, onde foi apresentado boas práticas, né. Falamos também nos anos iniciais sobre nova educação,
né? Mais outro também é a TPC sobre metodologias ativas, né? Que falava sobre a aprendizagem baseada em projetos, né? Um outro dos anos iniciais que falava sobre programas e projetos de recuperação e aprofundamento. Tivemos uma TPC também que falava sobre as funcionalidades da plataforma de atividades de avaliação formativa de São Paulo e o papel da avaliação na gestão da aprendizagem. Isso tudo foram temas de ATPCs que foram trabalhados, foram enviados para vocês nas escolas no primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, nós tivemos também um ATPC do Conviva, falamos também num outro ATPC sobre o ensino híbrido, falamos também sobre a FECESP, a nona FECESP, né? E 2 ATPCs sobre a formação de leitor, um outro sobre a produção em diversas linguagens e, por fim, esse nosso de hoje sobre tecnologia educacional. Pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a rememorar os conceitos de tecnologia, os conceitos de tecnologia educacional, tenha ajudado a compreender aí as ideias da pirâmide de aprendizagem de Glasser, que o nosso projeto Minuto Tecnologia, com a produção e sugestão de vídeos das plataformas da internet, possa nos ajudar a introduzir mais tecnologia nas nossas aulas. Vocês possam também consultar aí as outras ATPCs que já foram realizadas ao longo do ano, tá? E no final desse vídeo nosso aqui tem uma avaliação. Ela irá nos ajudar muito na construção de novas ATPCs, tá bom? Agora, nos minutos restantes, eu passo a palavra para o meu amigo Leonardo, né? Ele é PEC de Tecnologia também aqui na nossa diretoria, e ele irá apresentar alguns conceitos de gamificação para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, gestores, coordenadores e professores. Eu sou Leonardo, PEC de Tecnologia. Espero que estejam todos bem, com muita saúde e se cuidando. A temática da TPC desta semana será o tema gamificação, plugada e desplugada. Esse tema foi escolhido em razão do questionário do MTI, que é o Método de Tecnologia e Inovação, que a escola participou na sede. E o resultado apresentou que a utilização dos recursos educacionais digitais está no nível básico. Então, apontou-se que nas aulas, como atividades e como ações, está no nível baixo nas nossas escolas, né? Então, hoje, eu vou trazer um pouquinho essa temática. Eu vou fechar aqui a minha câmera e vou compartilhar o material. Bom, quando nós falamos na gamificação, nós precisamos entender também o nível de maturidade de cada unidade escolar. Nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas de conectividade, e muitas vezes, em razão da falta dessas condições, nós nos animamos. Mas hoje eu quero que cada escola se enxergue nesse grau de maturidade e possa utilizar essas plataformas e esses recursos da melhor forma possível, tá? Então, quando nós falamos da gamificação, nós temos que entender também os tipos de gamificação. Nós temos para treinamento corporativo, para as empresas, nós temos para onboarding, também que é uma estratégia que as empresas utilizam para fazer a ambientação de novos funcionários. Nós temos na área da gamificação, da educação, no marketing, na saúde e no engajamento social. Hoje nós vamos focar na gamificação da nossa área, que é a área da educação, né? Então, qual que é a importância da gamificação na nossa área? Ela possibilita e ajuda a manter a concentração e também ela procura sempre contextualizar a aprendizagem do momento, com relação ao conteúdo, com relação à fixação também da aprendizagem dos nossos estudantes. Isso pode ser feito através de jogos online, plataformas educativas,
pode ser também feita de forma desplugada com cartas, com cartolina, com desenhos. Então, cada professor pode desenvolver da melhor forma possível de acordo com a sua maturidade. E eu quero aqui também deixar como referência esses dois livros, a Gamificação em Debate e também a Gamificação na Educação. Esse livro da Gamificação na Educação eu vou disponibilizar para vocês também, junto com o material da TPC, a versão gratuita em PDF, para quem queira ler um pouquinho sobre o assunto. Tá? Bom, mas neste momento eu quero já passar para uma atividade mão na massa com vocês. Uma plataforma online que vocês podem utilizar nas aulas, que vocês podem utilizar na semana de estudos intensivos, e vocês podem verificar a necessidade em si. Né? Então, a plataforma, ela chama Flippity Randomizer, e ela possui diversos recursos, diversas formas de interação. E hoje nós vamos usar a Flippity Randomizer, que é essa daqui. Então, só para vocês entenderem o funcionamento dessa plataforma, ela é bem explicativa. A princípio, ela vem no idioma de inglês, né, no idioma inglês, a língua inglesa. E eu também posso alterar ela para o português. Então, quando eu altero para o português, fica mais fácil para quem não tem o domínio da língua, para quem não conhece. Então, tem essa possibilidade também de utilizar no português. Eu posso colocar aqui nas instruções ou na demonstração. Eu sempre gosto já de partir para as instruções de como funciona essa plataforma. Então, eu clico em instruções, deslizo um pouquinho a barra de rolagem, né? Ela tem aqui uma breve explicação de como funciona a plataforma. Nós temos também a opção 2, que eu gosto já ir direto para essa plataforma, nessa opção, e eu vou personalizar como eu quero que ela funcione. Então, olha que interessante. Vou dar um zoom. O que eu faço? Eu clico aqui na opção faço uma cópia deste modelo, vai criar uma cópia do Google Drive, né? Então vou fazer aqui uma cópia. Olha que interessante. Essa plataforma, ela vem já com a indicação de algumas palavras no idioma de inglês. Mas eu posso manter no inglês, ou eu também posso colocar e personalizar da minha forma. Então, de repente, é uma temática de ciências, de geografia, de matemática, eu posso alterar as colunas. Por exemplo, aqui na coluna 1, ela fala who, né? Na coluna 2, what, na 3, when, na 4, where. Então, eu posso alterar essas palavras de acordo com a minha necessidade do meu componente curricular. Então, fiquem à vontade, professores, para utilizar os temas da sua necessidade. Então, só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui, só para vocês observarem, eu quero colocar a palavra teste aqui. Eu quero colocar a palavra corredor, por exemplo, só para vocês entenderem. Então, olha que legal. Quando eu faço essa planilha, eu faço as alterações, eu venho aqui na opção Arquivo, eu tenho que na opção Compartilhar, e toda vez que eu fizer alteração nessa planilha, eu tenho que fazer a publicação na web. Então, eu clico em Publicar na web, confirmo o publicar, dou o OK, e olha que interessante, ele gera o link, só que eu não vou utilizar esse link, tá? Então eu posso fechar essa questão de publicar o link na web,
fecho. Eu vou utilizar a opção Get Link Rear. Gente, pessoal de inglês aí, das pessoas eu peço desculpas da minha pronúncia, que é maravilhosa, tá? Então, vocês desconsiderem a pronúncia. Então, olha que interessante. Quando eu clico nessa opção do Get Link Here, esse link, sim, é o que eu vou utilizar, mediante a todas as alterações que eu já fiz na minha planilha. Então, quando eu clico nesse link, eu posso copiar, né? E disponibilizar para os meus estudantes ou para os meus colegas, professores. Posso copiar e posso clicar nele. Quando eu clico nesse link, ele me direciona para esta plataforma, né? Vou tirar um pouquinho aqui o zoom. E olha que legal. Então, por exemplo, eu posso fazer essa sequência de palavras serem sorteadas. Eu clico nessa seta do meu lado direito e ela vai fazer a seleção das minhas palavras. Olha que legal, para o professor de inglês, de repente, trabalhar a pronúncia com os nossos estudantes, treinar a pronúncia, e nessa situação do que cair aqui na sequência de palavras, o aluno tem que desenvolver uma frase ou algum texto, então fica ao critério do professor. Ah, mas vai ficar em inglês? Não, olha, eu posso mudar para o idioma de português. Né? Então eu clico aqui e mudo para português. Olha lá, seu professor da quarta série lutando para terminar a lição de casa nesse instante no corredor da escola. Então, às vezes, pode ser que alguma palavra ou a frase ela fique sem sentido. Então, vocês podem adequar de acordo com a necessidade de vocês, de acordo com o tema que vocês querem desenvolver. Mas olha que interessante. É uma forma dinâmica. Ah, quero sortear de novo. Clico novamente na seta. Então, eu posso trabalhar diversas formas. Olha só que legal, de repente, em português. Uma raposa cinzenta, uma seca severa, ontem em um submarino. Então, o que acontece? Olha, o aluno ele pode criar, de repente, uma narrativa, uma frase, e eu posso tanto trabalhar na opção do português e do inglês. E quando o tema cai, e eu não quero que esse tema repita novamente, é só eu clicar, por exemplo, aqui no xizinho, ó. Então, o submarino, ele já não vai mais ser utilizado nesse sorteio. Então, eu clico novamente, faço a minha roleta girar e vai sair uma nova sequência de palavras para eu poder desenvolver o tema. Olha, eu só aqui embaixo eu também posso movimentar apenas uma roleta. Ah, eu quero movimentar outra. Olha que interessante. Então eu posso utilizar para minhas aulas, eu posso utilizar essa plataforma para a semana de estudos intensivos de acordo com a necessidade do meu componente. Então fica a dica dessa plataforma para vocês poderem explorarem aí na escola, com os colegas, e espero que possa contribuir com as aulas, diversificar um pouquinho, né, as temáticas, trazer um ambiente mais lúdico para a sala de aula também, e também para poder, de repente, fazer o reforço, a revisão de algum conteúdo. Né? Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão e compartilhem conosco caso utilizarem, caso se sentirem confortáveis em usar essa plataforma, professores. Então, essa é a nossa sugestão. E até a próxima temática. Vou abordar um pouquinho sobre a gamificação desplugada utilizando o PowerPoint. Então, vou passar aqui brevemente como que eu elaborei essa gamificação, pensando na temática do folclore. Então, quando eu pensei nessa temática, eu selecionei o que? O meu ambiente, o meu cenário, o meu plano de fundo, eu selecionei os personagens e fui colocando tudo em uma pastinha, música, e após essa seleção, eu vou começar a construção do meu jogo. Né? Então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos
de forma breve como funciona o jogo. Então, de início, eu coloquei o cenário, coloquei o personagem e coloquei já um botãozinho de play. Então, quando eu clico no play, ele já aparece qual é a missão do Saci, né? Então, ajude o Saci a encontrar o pote de ouro. Responda corretamente as questões. Então, qual que é a ideia desse jogo? Se vocês observarem, o pote de ouro ele está lá no topo da árvore à direita. Então, como que eu faço para o Saci chegar lá? Respondendo as questões. Então, do lado direito tem a mensagem. Clique aqui para responder. Então, eu clico. E quando eu clico, já aparece a primeira questão. Então, em que mês do ano é comemorado o folclore brasileiro? Se o aluno responder errado, o que acontece? Ele vem para a tela informando que a resposta está errada, né? E se a resposta está errada, o que vai acontecer? Ele vai voltar de novo para a pergunta. Então, o aluno tem uma nova tentativa. Então, vamos fazer de conta que o aluno vai tentar de novo. Clicou no mês de agosto. Clicou no mês de agosto. Ah lá, parabéns, você acertou. Avance uma casa. Então, aqui eu também coloquei um som. Olha, um som de aplausos que o aluno acertou. Então, eu vou clicar no avançar. E o que vai acontecer? O Saci vai andar uma casa, né? Então, vamos para a próxima pergunta que está aqui no lado inferior direito. Então, a próxima pergunta é: assinale a alternativa incorreta. Em qual alternativa não existem personagens do folclore brasileiro? Então, vamos selecionar aqui, né, uma questão, vamos fazer de conta que o aluno clicou nessa. Ah lá, parabéns, você acertou, né? Então, também tem aplausos, né, que o aluno acertou, e ele vai avançar. E quando ele avança, ó, ele já vai para a casa número 2, né? Então, eu vou mostrar para vocês como eu utilizo esses efeitos e animações utilizando os recursos do PowerPoint, tá? Então, o primeiro passo, quando eu vou inserir o meu plano de fundo, eu vou mostrar aqui para vocês uma dica interessante. Eu vou colocar aqui um slide novo, então eu vou apagar aqui todas essas que já vem aqui pré-definido, né? Então, tirei, excluí. E uma dica de quando eu vou colocar plano de fundo, eu utilizo pelo botão direito do mouse. Então, eu clico no botão direito do mouse, venho aqui na opção formatar plano de fundo, eu venho aqui na opção preenchimento com imagem ou texto, aparece esse plano bege, né? Então eu venho aqui na opção imagem, né? O arquivo. Lembra que eu orientei vocês a criarem uma pastinha? Então, dessa pastinha eu vou colocar a imagem que eu busquei na internet, né? Então, outra dica importante, quando eu for fazer a seleção das imagens, eu preciso verificar se elas não têm direitos autorais. Então, procurem sites de imagens gratuitas, certo? Então, eu vou selecionar aqui o plano de fundo. E olha que interessante, por que eu indico ir por esse caminho? Porque, olha, a imagem ela não mexe. Ao contrário, se eu for pela opção imagens deste dispositivo, olha o que acontece. Quando eu mexo na imagem, ela movimenta, ó. Olha só, olha aqui, tá vendo? Então isso, de repente você está fazendo o seu cenário, você pode se atrapalhar e tirar toda a configuração do seu plano de fundo. Então eu deixei aqui de propósito para mostrar para vocês que o melhor caminho é sempre pelo botão direito do mouse, tá? Então eu vou excluir aqui, né, esse cenário. Pronto. Mas vocês aí na escola, vocês façam através desse recurso, porque
fica mais fácil para movimentar, não ter movimentação da imagem, né? Então vamos lá. O primeiro slide, eu já inseri meu plano de fundo. Aqui eu inseri uma forma, né? Então, a forma, posso selecionar qual forma eu quiser. E depois eu coloquei uma caixa texto, tá vendo? Uma caixa texto e inseri os dizeres do jogo, né? Depois, o que eu fiz? Eu inseri o Saci, né? Então, como que eu faço para inserir o Saci? Eu venho em imagens, esse dispositivo, e eu vou selecionar e vou colocar o Saci, ó, tá vendo? Então, eu coloquei o Saci e depois eu redimensiono o tamanho que eu quero e coloco onde eu quiser, né? Então, eu vou excluir o Saci daqui. Depois, ó, se vocês observarem, eu coloquei no topo da árvore o pote de ouro. Então, o pote de ouro, eu usei o mesmo caminho. Inserir, né, imagens, este dispositivo e inserir o pote de ouro, né? No meu canto inferior esquerdo, eu inseri a música inicial. Então, como que eu insiro a música? Eu venho aqui, ó, mídia, né, áudio e áudio em meu PC, e eu vou selecionar a música que eu já deixei salva na minha pastinha lá, da minha gamificação, certo? E o meu botão play? O meu botão play, o que eu fiz? Eu coloquei uma forma, né? Inseri uma forma retangular, aqui retangular, e escrevi também o play dentro. Aqui já vai a primeira dica, né? Então, quando eu faço essa ação, eu tenho que fazer o quê? Juntar tanto o retângulo quanto a escrita, opção página inicial, organizar e clicar na opção agrupar. Então, o que eu faço a partir desse momento? Eu estou juntando a forma geométrica com a escrita, certo? Feito essa ação, o que eu vou fazer? Eu vou em inserir, link, né? Ação. Então, qual que é a minha ação quando eu clicar no play? Significa que eu vou iniciar o meu jogo. Então, aonde inicia o meu jogo? Eu venho aqui na opção hiperlink para slide 2. Então, eu já seleciono aqui e dou um OK. Então, o que eu estou dizendo agora? Olha, quando eu clicar no botão play, ele vai me direcionar para o slide 2. Né? Então, continuando, e no slide 2, o que eu fiz? Eu inseri novamente o Saci, né? Criei as casinhas aqui do jogo com retângulos, através de inserir formas, coloquei a comanda aqui numa caixa de texto simples, e aqui do meu lado direito, o clique aqui para responder, eu fiz aquele mesmo processo do slide anterior. Eu coloquei uma forma geométrica, né? Um retângulo, coloquei aqui os dizeres com uma caixa texto, e depois eu coloquei um link, né? Ação, e direcionei, toda vez que eu clicar nesse clique aqui para responder, ele vai direcionar para o slide 3. Né? Então, o que é o slide 3? O slide 3 é o slide da pergunta. Né? Então, eu preciso sempre fazer esse processo de fazer a linkagem através de um slide com o outro. Né? Então, por exemplo, o que eu fiz aqui no slide das questões? Eu inseri a pergunta mediante uma forma, né, um retângulo, coloquei os dizeres dentro através de uma caixa texto, e depois eu também inseri aqui uma caixa texto com uma forma, só que aqui eu já tenho que fazer o quê? Direcionar para o meu slide correto. Então, por exemplo, o meu slide correto
nessa questão é a opção agosto. Então, o que eu faço? Se o aluno clicar nessa opção, agosto, ele vai me direcionar para o slide 4. O que é o slide 4? O slide 4 é o parabéns. Né? Então, voltando aqui na questão, se o aluno clicar no slide errado, na pergunta errada, na questão errada, ele vai direcionar para o outro slide. Então, por exemplo, setembro e outubro, o errado é o slide 5. Né? Então, eu sempre utilizo essa questão dos links para poder direcionar qual é a questão correta. Então, eu preciso sempre lembrar desse movimento, aonde é que eu estou colocando o meu slide. Tá? Então, continuando, então toda vez que o aluno acertar, eu tenho aqui, por exemplo, o slide da resposta correta, e quando eu clico, por exemplo, no avançar, olha lá, ele vai para o slide 6. O que é o slide 6? É o Saci. Né? Então, olha que interessante. No Saci, eu coloquei uma animação. Né? Então, que animação que eu coloquei no Saci? Eu coloquei uma trajetória personalizada. Né? Então, onde eu encontro essa trajetória personalizada? Eu clico aqui em animações, vou até o final dessas animações, seleciono a trajetória, então eu clico aqui no Saci e eu vou fazer a trajetória que eu quiser. Então, aqui eu vou inserir novamente o Saci, né? Então, vamos colocar aqui o Saci. Coloquei o Saci, vou redimensionar ele novamente para vocês entenderem o processo desde o início. Coloco ele aqui no cantinho, né? Venho em animações, vou até o final das animações e clico em trajetória personalizada. Então, o que eu faço? Olha, tá vendo? Fica lá a cruzinha e eu vou dar o movimento que eu quero. Ó. Eu fiz uma parábola. Né? Então, tá lá. Ah, o Saci caiu no lugar errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar o Saci. Né? Então, eu clico aqui na setinha vermelhinha do Saci e vou colocar ele no lugar certo. Vou mexer até acertar a trajetória do Saci. Então, vamos testar novamente. Olha lá. Olha lá. Já direcionei o Saci no lugar certo. Então, quando eu utilizo essa animação, eu vou construir no meu jogo dessa forma. Toda vez que o aluno acertar, eu vou passando para a próxima fase. Então, se o aluno respondeu e acertou, o Saci vai fazer essa trajetória. Respondeu e fez a trajetória, nós vamos para quê? Para a próxima pergunta. Ó. Então, a próxima pergunta também é um link. Então, inserir, né? Link, ação, e eu vou direcionar para a próxima questão. Então, aonde está a minha próxima questão? A minha próxima questão está aqui no meu slide número 7. Professores, então eu paro por aqui, deixo o gostinho de quero mais. Espero que vocês pensem em temáticas para a disciplina de vocês, explorem os recursos das animações, dos links, das ações. E eu vou deixar o desafio aqui, façam com que o Saci chegue ao pote de ouro, ok? Então, agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.